Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Nessa aula, nós vamos falar sobre o uso do voltímetro e o amperímetro e como medir o valor de uma resistência elétrica. Ou seja, nós vamos estudar as medidas elétricas e os seus equipamentos. E o nosso primeiro será um medidor de corrente elétrica, conhecido como amperímetro. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo. Meus queridos, vejam a nossa figura, onde nós temos representados por dois amperímetros. Um analógico, do qual nós temos um medidor de ponteiro, e o outro digital, ou seja, onde nós temos os valores de seus dígitos. Em ambos esses casos aqui, eles possuem dois pontos. Portanto, o conceito de amperímetro é que ele mede a intensidade da corrente elétrica em um ponto do nosso circuito. Pessoal, vejam bem, nós vamos ter que escolher um ponto do circuito para poder medir a corrente elétrica que passa pelo nosso circuito. Para isso, eu vou representar o nosso circuito simples, com um gerador e uma resistência elétrica, do qual nós temos uma corrente elétrica percorrendo por este nosso circuito. Então, vejam que aqui nós temos essa bateria, a nossa resistência e a corrente saindo aqui do polo positivo em sentido do polo negativo. Essa arte aqui, dessa bateria, nós representamos desta forma aqui. Ou seja, nos livros didáticos, vocês vão identificar essa bateria com esse fio, esse resistor, desta forma aqui. Ou seja, essa parte menor implica em um polo negativo, melhor dizendo, menor potencial, e esse maior de maior potencial. E esse R aqui implica ser a nossa resistência do nosso circuito. Como o nosso circuito é apenas um resistor bem simples aqui, então em qualquer ponto do nosso circuito, nós temos o mesmo valor para a nossa corrente elétrica. Sendo assim, nós vamos marcar este ponto aqui. Ou seja, um ponto para que a gente possa fazer a leitura da corrente que se chega a esse nosso resistor. E exatamente neste ponto é que nós vamos cortar o nosso fio e inserir o nosso medidor. Nesse momento aqui, pessoal, a corrente elétrica passa pelo amperímetro e indicando o valor da nossa corrente elétrica. Mas, Márcio, como assim? Meu querido, a corrente elétrica vai sair do nosso gerador, percorrendo pelo circuito, até se chegar ao gerador, e ir ao caminho do nosso medidor. Olha que bacana. É nessa situação em que o amperímetro ele consegue medir a corrente. Ou seja, a corrente elétrica deve passar pelo nosso amperímetro. Meu jovem, é muito importante que este amperímetro ele seja ideal, ou seja, um excelente condutor, porque caso ele apresente uma certa resistência à passagem da corrente elétrica, ele vai alterar a corrente elétrica. Melhor dizendo, em um amperímetro ideal, ele é um condutor perfeito. Ele não apresenta resistência interna à passagem dessa corrente elétrica pelo nosso circuito. Sendo assim, um amperímetro ideal é um condutor ideal que não apresenta resistência interna em nenhum momento em sua passagem da corrente elétrica. Ok? Outra característica é que ele deve ser instalado em série com o elemento cuja nossa corrente, que se quer medir. Então, se eu quero medir a minha corrente que passa por este resistor aqui, eu devo
ligar o meu amperímetro, melhor dizendo, eu devo instalar o meu amperímetro em série. Mas toma cuidado, meu jovem. Se você, né, ligar o nosso amperímetro em paralelo, você provoca um curto-circuito e pode queimar o seu circuito. E com certeza, este equipamento aqui, o amperímetro, ele terá um superaquecimento do qual vai perder o seu equipamento, levando ele a queimar. Alguns podem dizer assim, mas Márcio, eu vou ter que desenhar esse nosso circuito com um amperímetro dessa forma? Pois eu não sei desenhar. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Não, né, meu querido? Existe uma forma bem simples da gente identificar este nosso circuito. E a nossa representação será dessa forma aqui. Ao invés da gente desenhar o equipamento do amperímetro, nós desenhamos com essa bolinha aqui, com uma letra A, que vai identificar o nosso amperímetro para medir a intensidade da corrente em amperes, miliamperes, microamperes e etc. Melhor dizendo, vai depender de como estiver sendo feito, né, a medida pelo seu amperímetro. Calma aí. Calma aí. Ah, que isso, cara. Calma aí. Alguns podem estar pensando, eu já ouvi falar de um amperímetro chamado de galvanômetro. E te falo, meu jovem, existe sim. Existe um amperímetro analógico desse tipo aqui da nossa figura, que é muito sensível a pequenas passagens de corrente elétrica, do qual nós chamamos de galvanômetro. Ele é um tipo de medidor de corrente elétrica analógico. Tudo bem? Agora nós vamos aprender como funciona o voltímetro ideal. Pessoal, nós estamos estudando tipos de equipamentos perfeitos. E o nosso voltímetro é um dispositivo que mede a diferença de potencial entre dois pontos do nosso circuito. E para isso nós vamos utilizar este circuito representado desta forma aqui da nossa figura. Lembrando que nós temos aqui, né, este circuito, que também da mesma forma que o amperímetro, nós vamos representar ele desse jeito. Novamente, menor potencial, maior potencial, a corrente passando, e nós temos aqui dois pontos, um ponto A e um ponto B. Vamos entender como que essa coisa aqui funciona. Vejam que nós temos um gerador e uma resistência elétrica. É por isso que eu coloquei esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, que eu acabei de falar com vocês. Sendo assim, nós vamos pegar uma ponta do nosso medidor aqui, ó, do voltímetro, né? E conectar ao ponto A e o outro ao ponto B. E ao fazer isso, o nosso voltímetro vai conseguir registrar a diferença de potencial entre esses dois pontos. Ou seja, a diferença de potencial de A e B vai ser o potencial de A menos o potencial de B. Na matemática, quando a gente fala de diferencial, né, uma diferença entre eles, nós trabalhamos com uma subtração. Ao fazer a conexão desses dois pontos, né, ou seja, cuja diferença que nós queremos medir, nós vamos encontrar aqui nesse display o valor que vai aferir, ou seja, que queira medir entre esses pontos. Mas por onde que passa a corrente elétrica do nosso circuito? Uma boa observação. A primeira coisa que nós devemos saber, meu jovem, é que o nosso voltímetro ele não pode mudar a corrente elétrica. Melhor dizendo, não pode mudar ou alterar aquilo que está sendo medido. Portanto, nós temos a corrente elétrica que vai passando pelo nosso circuito, passando pelo resistor e retornando novamente ao nosso gerador. Essa corrente elétrica, em nenhum momento, não deve ser desviada para o nosso voltímetro. E só há um jeito de a corrente elétrica não passar pelo voltímetro. Como será?
O que vocês acham? Meus jovens, somente se ele for feito de um material isolante. Isso seria uma situação ideal, ou seja, o voltímetro ideal não rouba corrente elétrica do meu circuito, cuja DDP, melhor dizendo, diferença de potencial que ele quer medir. Isso porque ele tem uma resistência elétrica à passagem dessa corrente muito grande. Mas o ideal mesmo seria se ele fosse infinitamente grande. E lembrando que no nosso circuito que ele está medindo, a diferença de potencial é entre o ponto A e B. A fim de medir essa DDP entre esses dois pontos, nós precisamos conectar o nosso medidor. Então, o nosso voltímetro deve ser conectado em paralelo, né? O nosso equipamento, cuja diferença de potencial que nós queremos medir. Porque quando conectamos em paralelo, a tensão que é aplicada a esse resistor fica sendo a mesma tensão aplicada ao nosso voltímetro, e essa tensão é que ele vai conseguir registrar, aferir neste seu display aqui, nesse seu número aqui. Então, meus queridos, o voltímetro ele deve ser ligado em paralelo ao elemento deste nosso circuito, cuja diferença de potencial seja medida. Assim, a DDP nos terminais do nosso voltímetro será a mesma DDP dos terminais deste nosso elemento aqui. Mas, Márcio, eu posso colocar em série? Não. Não pode, meu jovem, porque o voltímetro é um isolante. Se você colocar esse voltímetro em série, você vai parar a corrente elétrica que está passando por ele. Tudo bem? O nosso circuito ele vai ser representado, melhor dizendo, o circuito com o voltímetro, né? Nós vamos representar dessa forma aqui. Ou seja, com este V, a bolinha com V, identificando o nosso voltímetro. Então veja que este voltímetro ele está em paralelo à resistência, cuja DDP dos nossos terminais é o que a gente quer medir no nosso circuito. Ok? Meus jovens, chega o final dessa aula. Isso é o que nós tínhamos para falar a respeito deste dispositivo, ou melhor dizendo, desse equipamento, o amperímetro e o voltímetro. E volto a dizer, o amperímetro nós conectamos ele em série. Por outro lado, o voltímetro ele será conectado, né, dentro do circuito em paralelo. No mais, um meu muito obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula. E fiquem em paz.